deixa eu buscar ele, o meu querido amigo, uma figura que gosto muito e que está agora já ali. Deixa eu buscar, porque o homem tá bonitão. Deixa eu dar boa tarde para ele. Boa tarde, Márcio Doran. Boa tarde, meu amigo Rogério, Rogério Maria Braga e todos os seus ouvintes. Peço desculpa aí pela bagunça do meu quarto, Nada, amigo. mas estou Você, aqui com o coração aberto para falar. pois é, amigo. Hoje estivemos conversando sobre questão de saúde, né? E como você está passando um período aí em João Pessoa, a capital da Paraíba. Esse lugar é maravilhoso, abençoado, João Pessoa. E você resolveu tomar uma atitude na sua vida, perdeu 8 quilos, caminha todos os dias, amigo, e o resultado está aí na sua fisionomia, meu querido. Que bom. O que que você fala de João Pessoa, meu querido Márcio? Rapaz, é a melhor cidade do Nordeste, né, Rogério? Eu sempre desejei morar no Nordeste, mas eu não conhecia João Pessoa. Então, quando eu conheci, foi amor à primeira vista, foi imediato. Pois é, João Pessoa, mais de 800 mil pessoas, né? É a sétima cidade no Nordeste em termos de população. Praias lindas, né, meu querido Márcio? Lindas, lindas. É uma cidade litorânea, né? Uma cidade uma temperatura muito agradável, um povo muito agradável, uma cidade muito limpa, bastante segura comparada a outras capitais, e foi a capital que mais cresceu no Brasil no último censo, né? Cresceu 15%, se não me engano, mais 110 mil pessoas. Então, o pessoal está descobrindo, como eu, quão bom é viver aqui. Que bom, Márcio, que bom. E você é um cara carioca, um cara que sempre viveu próximo ao mar, e você sempre falava sobre isso, apesar de toda a sua admiração pelo estado de Massachusetts, mas o mar te faz falta, faz parte do seu ser, né, Márcio? Mas agora, É, meu querido, eu queria entrar num assunto que não é agradável para alguém que viveu boa parte da sua vida lá no Rio de Janeiro, e eu lembro nos nossos papos, você sempre falando sobre as milícias no Rio de Janeiro. Então eu queria começar o nosso papo falando o que são as milícias no Rio e como elas surgiram, porque ontem foram atacados e queimados 35 ônibus após a morte de um miliciano lá na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Márcio Duran. então, Rogério, as milícias no Rio, primeiro elas são a ausência do Estado, né? Na verdade, toda contravenção ela é a ausência do Estado. E a milícia não nasceu, primeiro ela não nasceu como o que se é hoje. O nome milícia, inclusive, para a curiosidade dos mineiros que nos assistem, no início era chamado de mineira, polícia mineira, reconhecendo a polícia de Minas Gerais como uma polícia bastante braba, bastante dura. Então, a polícia mineira, que existia em algumas comunidades, começou a existir especialmente na Zona Oeste, ela tinha o intuito de preservar aquela região do avanço do tráfico de drogas. Essa era a ideia. Era você não permitir que chegasse o tráfico de drogas para que você pudesse criar os seus filhos, suas filhas, num ambiente longe de pessoas usuárias de droga, longe dessa violência armada. Foi quando o tráfico começou a crescer, a milícia vem como uma, na época chamada Polícia Mineira, como uma reação em algumas localidades. Isso funcionou e funciona até hoje, né? Só que de polícia mineira, onde é que se tornou milícia? Quando ela começa a ter uma certa ligação também com o poder público, mas de uma maneira equivocada, com as polícias, com as forças policiais do Rio de Janeiro, e ela começa, assim, a ter uma questão econômica nisso. Para você manter essa polícia mineira, que se tornou milícia, você tinha que pagar tanto os moradores como os comerciantes. E até então não havia, assim, havia reclamação, mas ainda era uma coisa do tipo, bom, pelo menos está se preservando a tranquilidade do local. Só que isso, depois de um tempo, virou um grande comércio, né, Rogério? E aí cresceu de uma maneira exponencial no Rio de Janeiro, batendo de frente
com o tráfico de drogas, enquanto essas milícias elas eram centralizadas. Enquanto elas eram centralizadas, tinham mais ou menos poucas cabeças liderando esses movimentos, ela resistia bem à questão do tráfico de drogas. O problema é que morreram alguns desses líderes e a milícia perdeu força. E o tráfico de drogas, que também estava enfraquecido pela sua divisão, né, em várias facções no Rio de Janeiro, uma das facções cresce, continua crescendo, continua prevalecendo, e ela começa a ter interesse de ocupar a área dessas milícias, né? E aí você começa a ter agora primeiro uma tentativa da milícia de resistir, né? E a milícia começou a perder áreas muito importantes na sua geografia, na sua força. E, finalmente, para surpresa de todos, aquilo que a milícia mais combatia, que era a questão do narcotráfico, em alguns casos, é bom que se deixe claro, não é toda a milícia que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Alguns casos, começa a se falar num termo novo no Rio de Janeiro, que é a narcomilícia. Uma milícia que também vende droga, que permite, na verdade ela não vende droga, ela permite que o tráfico de drogas explore a parte de drogas, enquanto ela explora as outras atividades. Água, TV, gato net, que a gente chama no Rio de Janeiro, e outras coisas, né? Então, é um movimento muito complicado, porque economicamente esses grupos são muito fortes. Não é só o tráfico de drogas que é forte. As milícias são economicamente muito fortes, a ponto de fazerem o que fizeram ontem no Rio de Janeiro, uma ação orquestrada, onde o governo ficou absolutamente inerte, né? Assim, o governo, não, depois disseram que prenderam 12 pessoas, das quais 6 foram liberadas, mas se prenderam 12 pessoas e 6 foram liberadas, vamos considerar que 6 pessoas estavam envolvidas. Se 6 pessoas estavam envolvidas, Rogério, e se queimaram 35 ônibus e ainda queimaram o trem, onde estavam as outras forças policiais no Rio de Janeiro que não conseguiram deter essa ação? Eu sei que é uma ação com características de terrorismo, no sentido de que aparece em qualquer lugar, como bem disse ontem as forças policiais, não tem um trabalho de inteligência para detectar isso. Mas as forças policiais do Rio de Janeiro não conseguiram, de fato, conter esse ímpeto que foi verificado ontem, uma ação que eu, particularmente, eu já vi coisas sérias no Rio de Janeiro, especialmente quando o Fernandinho Beiramar foi preso, né? Nós tivemos ônibus queimados, eu estava na rua, inclusive, e foi assustador, mas igual ontem eu nunca tinha visto, acho que no Rio de Janeiro nunca houve nada parecido, nada parecido. Pois é, meu querido Márcio Duran, eu fui buscar uns dados aqui impressionantes. Levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de Estudos do Novo Ilegalismo da Universidade Federal Fluminense mostrou que entre 2006 e 2021 o domínio territorial dos milicianos passou de 52,6 quilômetros quadrados para 256 quilômetros quadrados, uma área equivalente a 10% de toda a extensão do Grande Rio, um aumento de 387% nos últimos 16 anos no estado fluminense. E o estudo mostra ainda que a milícia se concentra quase que exclusivamente na zona oeste da cidade, que hoje é quase integralmente dominada pelos grupos. E aí, meu querido amigo, eu te pergunto, qual a saída para o Rio de Janeiro, que não tem nenhuma secretaria de segurança pública, e a gente vê hoje as milícias buscando apoio políticos, inclusive, para eleger seus representantes. Quer dizer, a milícia, que a gente pode chamar, eu poderia chamar, se eu estiver errado, você me corrija, de mafiosos, daqui a pouco, se já não estão dentro da política, ampliando o seu leque dentro do cenário político do Rio de Janeiro. Isso é uma realidade, meu querido Márcio? Olha, Rogério, é uma realidade e isso, na verdade, é a cópia de algo que já acontece na Itália, né? A Itália, a gente não ouve mais falar praticamente da máfia Cosa Nostra, né? Daquelas máfias que havia
que geraram tantos filmes, né? Não só na Itália, como, né, o Godfather, né, nos Estados Unidos, Poderoso Chefão. Então, a máfia italiana, ela continua lá. Ela hoje tem braços políticos. Isso quem me falou foi um casal italiano, bastante estudioso do tema, e eles me disseram que, inclusive, eles têm muito envolvimento em construção civil, em outras áreas. Então, assim, na verdade, a contravenção, Rogério, seja ela qual for, ela precisa lavar o dinheiro, ela precisa avançar no seu crescimento, né, em algo que possa manter. A solução do Estado do Rio de Janeiro ficou muito complicado, Rogério. É bom que a gente fale quando o Rio perdeu os royalties do petróleo. Né? O Rio tinha uma condição financeira muito boa e implementou um programa que pela primeira vez começou a dar resultado, que foram as UPPs. Aí você vai dizer, não, mas as UPPs existem no Rio. Mas hoje é só para inglês ver, né? A UPP, ela não tem... ela está ali basicamente sem nenhuma representatividade. Se há uma crítica ao projeto da UPP inicial, é que ela não levou muito de arte, cultura, sabe, de presença social para as comunidades. Mas em termos de presença policial, isso ela levou. E isso causou uma diminuição da territorialidade, que é um grande problema no Rio de Janeiro. Os traficantes, eles têm territórios onde a polícia entra, mas quando entra eles saem e ninguém consegue pegar. E tem dificuldade de entrar, cada vez mais dificuldade de entrar, até porque são áreas muito populosas, com muita gente ali morando. Então a polícia também tem muita dificuldade porque você está colocando em risco muitas pessoas, né? E que são trabalhadoras. A maioria das pessoas que moram em favela no Rio de Janeiro são pessoas trabalhadoras. São pessoas absolutamente que moram ali pela condição social que tem, pela condição de pagar um aluguel ou de ter uma casa própria, é ali. E elas estão no meio desse fogo cruzado. Então a UPP no Rio, quando se tinha um orçamento diferente no estado do Rio de Janeiro, ela deu algum resultado. Só que de lá para cá foi um sucateamento. O próprio governo que implementou as UPPs, que é o governo Sérgio Cabral, foi um governo pego em inúmeras situações de contravenção, a ponto do governador ser preso por muito tempo, né? E hoje, se não me engano, ainda usa tornozeleira eletrônica. Então, assim, a solução do Rio de Janeiro é a presença do Estado nessas comunidades, mas não como madrasta, Rogério. Esse é que é o problema. O Estado precisa estar ali com uma mão amiga. Então não é só a polícia. É a tentativa de se implementar ali coisas sociais, coisas de benefício para aquelas comunidades. Porque simplesmente você chegar ali com coação, com a força do policiamento, isso não resolve, não muda a realidade. Márcio Duran. Alô? Oi. Oi, tô te ouvindo, amigo. Oi, acho que tá me ouvindo? Tô te Então, ouvindo. assim, a presença policial, a presença do Estado em termos social nessas comunidades faria com que o poder que ali se esconde tivesse que sair. E ao sair, ele se expõe, Rogério, porque ele é muito forte atrás dessa geografia do Rio de Janeiro, que é uma geografia muito acidentada, com muitos morros, né? É importante dizer que nem toda favela no Rio de Janeiro é morro, né? Tem muita favela plana. Mas, por exemplo, a Barreira do Vasco, muito falada pelo meu time, né? A Barreira é uma favela plana, ela não é morro. Então, ali as favelas da região, muitas favelas ali na Avenida Brasil são planas. Mas o Rio tem muitas favelas em morro, né? Com vielas, que dificulta a entrada da polícia. Então, assim, há que se mudar o pensamento e a visão que se tem dessas comunidades. Então, aí você talvez... Mas para isso precisa recurso, precisa vontade política, entendeu? O que eu vejo é simplesmente umas respostas, o governo faz umas ações, mas não resolve. E tanto não resolve que quando esses grupos resolvem mostrar força, a gente vê que eles têm força. Pois é, Márcio Duran, economista, carioca, apaixonado pelo Rio de Janeiro, falando sobre algo que ele viveu a vida toda, essa questão das milícias no Rio de Janeiro. Márcio, nós já tivemos no Rio de Janeiro, durante o governo Michel Temer, uma intervenção no Estado que não ajudou em nada, na minha opinião, não funcionou. Mas o governo federal tem acenado, através do governo Lula, a possibilidade de ajudar o Estado do Rio nessa questão da segurança, mas sem entrar no Estado. Quer dizer,
talvez essa falta de dinheiro que você diz que hoje o Estado tem em função dos royalties do petróleo, que já não entram, já não jorram lá como jorraram há tempos atrás, pode ser um caminho? Você acha que o Rio de Janeiro precisa da ajuda do governo federal para tentar sair dessa situação? Porque a gente está vendo esse caso aqui, aquele assassinato dos médicos na Barra da Tijuca, é assustador, amigo. Eu fico aqui querendo ir ao Rio de Janeiro, levar a Neuzinha, que é o sonho da Neuzinha, não conhece o Rio de Janeiro. A Neuzinha não conhece ainda? Não conhece, e eu tinha prometido ir assistir Ivete Sangalo, né, show de 30 anos de carreira da Ivete no Rio, mas quando a gente vê essas situações, você começa a pensar duas vezes, amigo. Realmente é bastante delicado, Rogério, a situação, e o governo federal seria uma ótima ajuda, porque no governo Temer houve uma colocação das forças de segurança à disposição do Estado do Rio de Janeiro, mas não houve um acordo, porque assim, quem entende do Rio de Janeiro é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles sabem como chegar, como sair, enfim. Então as forças de segurança elas viriam para somar-se a esses homens e não para liderar esses homens. Então só que o governo federal ele tem recursos, ele tem recursos que são extra, né? E o Rio precisa de ajuda pela representatividade do Rio no Brasil. O Rio é o cartão postal do Brasil, Rogério. Eu falo isso não como carioca. O Rio de Janeiro ele é de fato a cidade mais visitada, quando eu falo de cidade em si, né? E ele precisaria realmente dessa ajuda, precisaria também de recursos do governo federal na questão cultural, na questão social, para que se tenha mais projetos sociais nas comunidades, mais realmente tentando pegar essas crianças e mostrar para elas um outro horizonte. Então a gente tem que trabalhar também na questão do médio prazo, do longo prazo, trabalhar a questão da educação de tempo integral para tirar essas crianças absolutamente da rua, das comunidades, ali perdendo tempo às vezes e aí aprendendo o que não deve. Então tem muita coisa que se fazer, tem pouco recurso, mas o governo federal pode sim apoiar. Eu acho que a ajuda inicial agora foi pouca. Assim, ajudar a patrulhar as rodovias federais, tudo bem, ajuda porque é ali que entram armas, entram drogas, mas também o tráfico também não é bobo, né? Ele segura a onda e depois ele volta com os carregamentos aí nessas rodovias. Eu acho que a solução era realmente a Força Nacional ajudando as polícias militar e civil no Rio de Janeiro e também o braço social para se tentar fazer algo novo. E aí eu acredito que seria uma ajuda muito bem-vinda, sim. É isso aí, gente. Esse é o grande economista Márcio Duran. Márcio, eu queria te agradecer muito pela sua participação no nosso programa, sempre muito rica. E eu fui levantar a bola aqui da viagem que eu estava programando para levar a Neuzinha e ela entra aqui e manda uma mensagem: vamos comemorar e aproveitar comemorar o aniversário do Márcio Duran, que é no dia 3, é 3 ou 5, Márcio? Eu sempre faço com um dia depois do seu. O meu é 4, o seu é 5. E a Neuzinha já está querendo juntar nós 4 aí no Brasil. Meu querido, eu queria muito te agradecer. Você é sempre muito brilhante, sempre muito solícito comigo e com o programa Tudo Azul e USA. Prazer te ver bem, te ver com saúde e te aguardando, porque sei que você está cumprindo uns projetos que você tem aí no Brasil, mas também tem projetos aqui nos Estados Unidos da América e realmente é sempre um prazer te rever, amigo. Prazer é todo meu, Rogério. Você e a Neuzinha são como irmãos para nós. Foi a melhor recepção que eu tive na América no momento que eu e a Dani, nós tínhamos muito poucas pessoas aí que fossem realmente como família. E vocês nos receberam com um leque de amigos infinito que vocês têm. E eu fui muito recebido por vocês e por todos esses amigos, pela família de vocês. Então eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando para você e para esse público, tá bom, meu irmão? Um abraço, meu querido, um beijão no coração, beijo no muito coração. Bom te ver. Esse é Valeu, Márcio. Beijo pra Neuzinha. Só tem um defeito, é vascaíno, mas o resto tudo bem. Abraço, Márcio. Gente, o Tudo Azul USA vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa
entrevista e a aula que o Márcio deu em relação às milícias, né? Nós que não acompanhamos tanto as notícias do Rio de Janeiro, é bom a gente entender o que está vivendo o Rio de Janeiro nesse momento difícil. Obrigado, meus queridos. A gente volta amanhã, tá certo? Um abraço e muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.